Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhe disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós. Feliz aquele que respeita o Senhor. 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 Esse final de semana nós temos a graça de meditar como tema do nosso acampamento: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do... Gente, está muito fraco. Vamos repetir juntos. Vós sois... Vós... Isso mesmo, né? Esse é o tema que foi escolhido para o nosso acampamento. Eu tenho certeza que quando o Aloysio, o nosso coordenador, marcou esse acampamento, ele não foi lá olhar o calendário litúrgico para ver as leituras. Talvez não, né? Não fez isso, né, Aloysio? Mas olha como Deus, dentro desse tema tão maravilhoso que Ele nos deu ao longo desse acampamento, Deus hoje nos dá essa liturgia como presente final desse dia, para falar diretamente ao nosso coração. É por isso que a gente precisa abrir os nossos ouvidos, deixar que a palavra de Deus caia no nosso coração, esta palavra escutada, meditada, para que a palavra do Senhor possa então transformar e renovar a nossa mentalidade. Se nós estamos aqui para meditar como tema central, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, a liturgia de hoje nos convida também a, olhando para esse tema que diz respeito diretamente à nossa vocação, né? Como membros de uma nova comunidade, como irmãos que querem seguir a Cristo mais de perto, nós somos chamados neste mundo de hoje, tão marcado pela violência, pela confusão, por tantas ideologias, nós somos convocados por Deus a sermos essa semente no meio da humanidade, a sermos esse sal que vai salgar a humanidade, que vai dar tempero, que vai dar sabor. Nós somos chamados a ser esse ponto de luz que vai iluminar a humanidade, muitas vezes marcada pelas trevas, do pecado, do ódio, da incompreensão. É por isso que ao meditarmos esse tema central do nosso acampamento, há algo que Deus nos convida hoje, que é renovar o nosso testemunho. Qual é o nosso testemunho? Qual é o nosso testemunho como cristãos? Qual é o nosso testemunho como consagrados? Qual é o nosso testemunho como membros de uma nova comunidade? Desde cedo nós estamos sendo convidados
a renovar esse testemunho, a renovar o testemunho de unidade entre os carismas, a renovar o testemunho diante de uma espiritualidade carismática que nós vivemos. Nós somos membros de uma família carismática. O testemunho de unidade entre nós para que não haja divisões. E sem dúvida, nessa missa de hoje, Deus vai tocar ainda um pouquinho no nosso testemunho, né? É por isso que nós ouvimos assim na primeira leitura: irmãos, grande foi minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer o vosso afeto por mim. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava-lhe oportunidade de manifestar-se, né? A liturgia de hoje nos apresenta um homem que para nós, por si só, já é um grande testemunho, né? Quem é esse homem da palavra de hoje? É São Paulo, Paulo apóstolo. É ele que está escrevendo e falando nessa primeira leitura. E São Paulo escreve essa carta aos Filipenses da cadeia. Ele já está preso, né? Já está preso, já está passando necessidades. E na cadeia, ele recebe uma doação, uma ajuda da comunidade dos filipenses. Não era a primeira vez que São Paulo era ajudado pelos filipenses. Mas naquele momento de dificuldade que ele passa ali na prisão, essa ajuda chega de uma forma especial, né? É um carinho de Deus e é um carinho dos irmãos. É por isso que São Paulo vai dizer que aquela coleta, aquela ajuda que fazem para ele, é manifestação do afeto que a comunidade tem por ele e pelo seu trabalho evangelizador, né? A gente normalmente diz que o amor não se prova com presentes, mas a gente também se esquece que o amor concreto, o amor cristão, ele se mostra por meio da solidariedade. A mão que se estende para ajudar aqueles que precisam, né? E naquele momento, quem é que mais precisa? É o próprio São Paulo. Ele que tinha evangelizado, que tinha escrito para muitas comunidades, tinha despertado a fé em tantos corações, ele está preso, necessitando de ajuda. E a comunidade dos filipenses faz este gesto concreto de ajudar São Paulo. E São Paulo agradece imensamente a comunidade por esse amor concreto, né? Vendo essas palavras de hoje, me recordo sempre daquela frase de Dom Bosco, uma frase que gosto muito, que diz assim: não basta amar, é preciso que os outros sintam o amor. O amor cristão é concreto, o amor cristão é concreto. As palavras podem dizer muito, mas às vezes não revelam nada. Porque muitas vezes é necessário que o nosso amor, numa vida de comunidade, ou diante do trabalho e da missão que a nossa comunidade exerce, é necessário estendermos a mão para quem precisa, estarmos do lado de quem realmente está precisando de ajuda, de necessidade, né? Quanta gente passando necessidade, né? E São Paulo naquele momento agradece porque a comunidade viu as suas necessidades, né? Mas como que São Paulo reage, né? Com esse coração cheio de gratidão? Qual é a experiência que São Paulo faz diante daquela coleta que ele recebe e da experiência que ele faz a cada dia? Continua na carta aos Filipenses: não é por necessidade minha que vos digo, pois aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. Vamos dizer juntos essa última frase? Tudo posso naquele que me dá força, né? A experiência que São Paulo faz diante da doação que ele recebe é um dos pontos que toca a vida de todos nós, das nossas novas comunidades. É uma das coisas que marca a nossa identidade como membros de uma nova comunidade, né? Se não de todos, da maioria de nós que estamos aqui e de qualquer comunidade do Brasil, né? Nós muitas vezes, diariamente, temos até como regra de vida, nós somos pessoas que vivemos da divina providência. É ou não é? As nossas comunidades vivem assim, vivem de doações, de pessoas que fazem a sua partilha, que partilham aquilo que tem para que o trabalho evangelizador e as necessidades dos missionários sejam sustentadas. Todos nós praticamente vivemos da providência divina. E São Paulo é um homem que vive da providência divina. É por isso que para nós ele é um modelo. E é por isso que hoje, nessa leitura para nós, ele dá o seu testemunho. Como que São Paulo vive
diante da providência divina. Aprendi a viver com aquilo que eu tenho. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Se tem comida, eu como. Se não tem, eu passo fome. Se tem bens, eu usufruo e vivo farto. Se não tem, não tem nada. Né? Aprendo com aquilo que tem. Porque eu sei que mais do que aquilo que eu recebo, né, mudando um pouquinho as palavras dele, o mais importante é a confiança nesse Deus que me dá o necessário para sobreviver. Né? São Paulo é um pobre. Né? Tem gente que não gosta muito dessa palavra, então eu digo que São Paulo nos ensina, como membros de uma nova comunidade, a vivermos a sobriedade de vida. Viver com o necessário para a nossa vida. Viver de uma forma simples, viver de uma forma humilde, viver com aquilo que é necessário para as nossas necessidades especiais e para a evangelização. E São Paulo nos ensina isso de uma forma profunda. Né? Eu tenho certeza que tantos de nós fomos formados também nessa escola. Né? Talvez hoje seja um pouquinho diferente, mas na minha comunidade era assim, principalmente no início era assim. Né? A gente vivia as semanas. Né? Então, tinha a semana que era a semana da berinjela. Depois vinha a semana da abobrinha. Depois vinha a semana do inhame. Depois vinha a semana da mandioca. Né? Então, cada semana chegava uma doação e tinha que consumir a doação naquela semana. E você tinha que preparar diferente, porque todo dia a berinjela é gostoso, mas todo dia então tem que mudar um pouco o cardápio aqui e inventar uma berinjela diferente. Né? E quantas vezes, né, eu ainda, sem ser padre, fui buscar doações para a comunidade, como vários de vocês fazem. Cheguei lá na feira, no supermercado, né, e o pessoal entregava uma caixa de verdura de frutas, mas naquele estado, quase podre. Né? Quantas vezes a gente ia lá e cortava metade da cenoura, metade ia para a lavagem, metade ia para cozinhar para os missionários. Né? E nunca a gente olhou aquilo de uma forma negativa. É claro, né, aquela água suja que caía na roupa, tinha hora que incomodava, mas sempre entendendo que aquilo era o que Deus podia nos dar, por meio do dom da providência. Então, a escola da falta, a escola da pobreza, a escola da sobriedade, ela foi nos formando a cada uma das nossas comunidades, para que a gente de fato fosse discípulos de Jesus, vivendo a divina providência. E é interessante o método que São Paulo utiliza. Né? E para mim, eu acredito que essa é uma das grandes lições da liturgia de hoje. Né? Paulo não busca os recursos. Paulo não concentra a sua atenção em buscar suprir as suas necessidades. Como que São Paulo faz? Como que ele vive a divina providência? Paulo evangeliza. E à medida que ele evangeliza, os recursos vão chegando. À medida que ele anuncia a palavra, as suas necessidades vão sendo supridas. À medida que ele vai anunciando o evangelho, que ele vai viajando, que ele vai anunciando a palavra, que ele vai levando o perdão, a misericórdia, Deus vai suprindo as suas necessidades. O olhar de Paulo não está nos bens, o olhar de Paulo está no evangelho. O olhar de Paulo não está no dinheiro, o olhar de Paulo está no Cristo. É assim que Paulo vive. E é assim que Paulo vai nos ensinando. Essas leituras nos ajudam então a renovar o nosso testemunho de confiança em Deus. Fala Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Juntos mais uma vez? E diante do dom da providência, da experiência que São Paulo faz, como que ele retribui? Né? É interessante o finalzinho da primeira leitura de hoje. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Né? Paulo retribui o que ele recebe como a bênção. Aquilo que Paulo recebe em doação, ele abençoa aqueles que lhe doaram. Paulo retribui aquilo que ele recebeu, abençoando, bendizendo, agradecendo a Deus e aos irmãos que lhe doaram e pedindo ao Senhor que assim como as necessidades dele foram supridas, que Deus não deixe faltar nada da necessidade daqueles irmãos. Onde continua o convite do Senhor na palavra de hoje? Né? Eu sei que a maior parte das nossas comunidades chega o final do mês e não sabe como pagar as contas. É ou não é? Falta dinheiro, né? A gente normalmente reza assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E está faltando tudo, né? Principalmente o dinheiro para pagar as contas. Não fecha a campanha do mês, não fecha o aluguel, não consegue pagar, a gente fica doido, corre atrás, faz campanha, pede ajuda para um, liga para outro, né?
E ainda que a nossa situação, na maior parte das vezes, seja essa, né, a gente sabe que com o passar dos anos, a nossa vida também foi mudando um pouquinho. Né? As doações foram talvez sendo um pouco mais abundantes. Deus foi retribuindo o trabalho que as comunidades fizeram. E os recursos chegaram a tal ponto que nós pudemos construir estruturas, igrejas bonitas, centros de evangelização. Né? Cada um de nós trabalhou para isso, para ter um espaço adequado para acolher as pessoas, para poder ser um espaço agradável, né? Às vezes até com ar-condicionado, para que todo mundo se sentisse bem ao ouvir a palavra de Deus. Né? E ainda que a nossa situação ainda seja uma situação de sobriedade, o Evangelho de hoje vai nos fazer um alerta. E sendo que essa missa caiu justamente no nosso acampamento e foi essas leituras, eu sinto que esse alerta é para nós. Que é justamente a tensão que pode haver no nosso coração entre a escolha do Evangelho e a tentação do dinheiro. Isso é para nós. De repente a gente pode se ver preso a tantas grandes estruturas, mas o nosso coração ele vai desfocando um pouquinho. É por isso que o Evangelho vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro não é um problema. O dinheiro resolve muitas coisas. Mas dependendo da forma como o nosso coração se aproxima dele, ele pode de fato vir a se tornar um problema. Vir a se tornar um problema. Né? O Evangelho vai nos dando vários alertas. Talvez um dos alertas é o nosso enriquecimento. Talvez é a nossa forma de se fechar à solidariedade. Mas eu acredito que há um alerta nessa palavra que é para todos nós. De repente, a gente pode sair de uma situação onde a gente vivia no abandono total e profundo à divina providência, e aos pouquinhos a gente vai mais buscando uma segurança divina. A gente sai da providência divina e vai para a segurança de vida. Isso é um problema. Uma vez eu visitei uma província de uma congregação, e um seminarista não está nem mais lá, não virou padre. Né? E ele me falou assim: padre, não era padre ainda, ele falou: olha tudo que a gente tem. Né? Ele falou assim: nós somos a província mais rica do Brasil. Bonito, tudo que eles conquistaram. Mas aquilo pode, de repente, no nosso coração também, como novas comunidades, de repente os nossos bens podem, sem querer, ocupar um espaço um pouquinho maior no nosso coração. E de repente esse espaço pode ser o espaço que cabe somente a Deus. E sem perceber a gente pode colocar segurança nas coisas, e de repente para que essas coisas que nos dão segurança fiquem em segurança, a gente começa a fechar e trancafiar tudo. De repente a gente começa a selecionar as pessoas que entram na nossa casa. A gente tem medo que um pobre venha, porque o pobre é um perigo, quem sabe ele vai roubar a nossa casa. E a gente vai se fechando a determinadas seguranças que não são de fato a vontade de Deus para nós. Meus irmãos, é interessante porque nós estamos ouvindo hoje o Evangelho de São Lucas. E como que São Lucas diz que são aqueles que seguem o caminho de Cristo? Justamente dessa forma. Para Lucas, quem segue Cristo está no caminho. O cristianismo é para São Lucas o caminho. E quem está no caminho não dá para carregar muitas coisas. Porque se você está caminhando, carregar muitas coisas atrapalha. Se você está no caminho, o caminho naturalmente te traz uma insegurança. Né? Mesmo quem viaja por aí evangelizando, você pode até ser acolhido na casa de uma família, mas não sabe quem vai te acolher, se vai ter uma cama ou se não vai, se vai ter comida ou se não vai. O caminho de seguimento a Jesus naturalmente tem uma parcela de insegurança. E a gente segue num caminho às vezes inseguro, porque a nossa única segurança é quem? Quem é a nossa segurança? Quem é a nossa segurança, meus irmãos? Quem é a nossa segurança? Diga para quem está do seu lado: Deus é nossa única segurança. Para quem está em casa também, viu, gente? Deus é nossa única segurança. Né?
Não caiamos no erro da parábola do homem rico, aquele que tinha inúmeros celeiros e falou: olha, a colheita está tão grande que eu vou construir mais celeiros e aí eu vou dormir tranquilo. Os bens podem, sem querer, ocupar um espaço dentro do nosso coração. Talvez a palavra de hoje está nos fazendo um convite. Quais são as seguranças que estão em nosso coração, que estão roubando o espaço de Deus? Talvez para alguns a segurança sejam os bens, para outros a segurança sejam as funções, o status. Às vezes tem algumas coisas que vão nos roubando de estar com o próprio Deus. Essa semana eu vivi uma experiência inusitada. A minha comunidade trabalha com o povo de rua, e com o povo de rua é sempre uma experiência nova. O povo de rua é muito criativo e apronta muito também. E nós temos uma casa em São Paulo que acolhe moradores de rua, um grupo grande de moradores de rua, que passam um dia na nossa casa. Então eles vêm cedo, tomam banho, fazem a barba, recebem alimentação, tem missa, tem atendimento de advogado, dentista. Então tem vários voluntários que trabalham com o povo de rua. E o povo de rua nunca vem sozinho. Vocês sabem que o povo de rua sempre vem, o seu cachorro, então toma banho, dá banho no cachorro, traz a roupa para lavar. Então a casa fica aquele estado, com os irmãos que tomam conta da casa, a casa é deles, e aí fica os cachorros. Então a gente teve que construir um canil para colocar os cachorros dos irmãos de rua lá, senão ia dar confusão. Mas nesses anos que a gente tem trabalhado, tem um senhor que frequenta a nossa casa, que já está mais ou menos uns 3 anos ele frequenta a casa. E diferente do povo que normalmente frequenta a casa, o povo de rua é muito, assim, gosta de falar, gosta, o povo de rua conhece muito da Bíblia, prega, fala, sabe resposta para tudo, E esse senhor sempre muito calado, É muito distinto esse senhor, se vestia bem, mas muito pobre, como o povo de rua, os olhos claros. E esse senhor já frequenta a nossa casa há uns 3 anos, mas essa semana ele se aproximou e falou: olha, eu preciso falar com vocês. Falei: será que há algum problema? E disse: eu preciso dizer para vocês quem que eu sou. Falei: mas você não é morador de rua? Sim, eu sou morador de rua. Mas eu preciso dizer para vocês, revelar a minha identidade. Quando ele falou assim, eu falei: meu Deus, porque na rua também infelizmente tem muita gente doida, Eu falei: qual que é a novidade que ele vai agora contar? Ele disse assim: olha, eu preciso dizer para vocês, eu sou padre. Eu falei: padre? Fiquei um pouco assim, eu falei: você é padre? E já aconteceu muitas vezes eu ir visitar a rua, alguém me dizer: eu sou padre, não era, Ele falou: não, eu sou padre de verdade. Eu falei: você é padre? O que você está fazendo na rua, Na hora veio um monte de pensamento: será que você viveu uma frustração, abandonou o sacerdócio? Ele falou: não, eu sou padre. Eu sou padre, está aqui o nome do meu bispo, pode ligar lá na minha diocese, Eu logo liguei para o bispo falou: de fato, eu não vou dizer a diocese, porque tem alguém que pode acompanhar pela TV. E falou: não, ele é padre daqui da diocese mesmo. E eu falei: mas o que você está fazendo na rua? O que o senhor está fazendo na rua, Ele disse assim: olha, eu sou padre há muitos anos, tinha lá na minha cidade do interior a minha casa paroquial, a paróquia, as comunidades, mas tinha 2 coisas que mexiam no meu coração. A primeira delas, eu tinha muita compaixão de ver aquelas pessoas que estavam na rua, que não tinham nada, enquanto eu tinha tudo. E ele falou a segunda coisa: eu estava muito preso às minhas estruturas. Então eu pedi ao meu bispo de morar inicialmente 1 ano na rua, como irmão de rua. E foi para as ruas de São Paulo. Ele é de outro estado. Nesse primeiro ano, ele morou nas ruas, dormindo na rua, vivendo como o povo de rua vive. E ele disse assim que o mais difícil era não dizer para as pessoas que ele era padre, porque ele não podia revelar a identidade dele, e ao mesmo tempo ele tinha que mudar a linguagem, porque normalmente o padre tem uma linguagem culta, e o povo de rua tem uma linguagem muito coloquial, fala muita gíria. Então, para não perceber, ele foi mudando o jeito de falar. Quando terminou o ano de experiência, o bispo falou: e aí, você volta? Ele falou: olha, o povo aqui é muito sofrido, e eu acho que eu ainda não desapeguei no meu coração aquilo que eu preciso desapegar. Me dá mais um tempo. E morou mais 2 anos na rua. 3 anos sem dizer para ninguém que era o padre. Ele vai na nossa casa, ele entra na fila do bandejão lá para pegar comida. E aí, depois desses 3 anos, ele falou: olha, agora fiz essa experiência, sinto que Deus trabalhou meu coração, agora quero realmente me colocar num outro trabalho, a serviço ainda dos pobres. Então falei com o bispo e agora quero ver com vocês como fazer.
Aquela experiência me tocou muito, né? A gente pediu que ele celebrasse uma missa, e eu digo para vocês, que homilia maravilhosa, quando esse padre celebrou. Fiquei tocado com isso, né? Colocou a túnica, ele não tinha mais nada, né? Demos a túnica, a casula para ele, celebrou uma missa lindíssima, uma homilia maravilhosa, né? E eu não acredito que todo mundo tem que morar na rua, viu, gente? Não estou falando isso porque eu acho que todo mundo tem que morar na rua, não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que a experiência desse padre tem algo a dizer para nós. Disse algo para mim. Quais são as seguranças que ainda estão amarrando a nossa vida? Quais são as coisas que ainda estão prendendo o nosso coração e nos atrapalhando no caminho da missão? Nós somos pessoas consagradas. Nós nos colocamos à disposição do Senhor para a missão. E de repente, a gente começa a se prender a tantas coisas, a fechar o nosso coração e a não permitir que os outros entrem no nosso coração, e aos pouquinhos a gente vai deixando com que Deus fique de lado. A missa de hoje é um convite a um testemunho radical de colocarmos a nossa única segurança nas mãos do Senhor. Tudo posso naquele que me... Deus é o nosso tudo. Se Deus está nos convidando a dar um testemunho como sal da terra e luz do mundo, olhemos também para essas leituras e vamos pensar juntos qual é o testemunho de desapego que a gente também precisa viver. Quais são aquelas coisas que entraram na nossa vida e que estão roubando o lugar de Deus? Quais são aquelas seguranças humanas que estão ocupando um espaço que não é nosso, que não é de Deus? Porque são coisas que são do mundo. O próprio São Paulo vai dizer: não se acomodem a manias de grandeza. Não se acostumem a manias de grandeza. Talvez o Senhor está nos convidando a uma vida mais simples. Talvez o Senhor nos está nos convidando a voltar àquele nosso testemunho radical do primeiro amor. Quando o nosso coração se deixava abrasar pelas coisas simples. Como que hoje nós reagimos diante da providência que chega? Será que a gente olha aquilo que vem e fala: bom, chegou o que tinha que chegar? Ou a gente agradece a Deus pelo alimento que chega nas nossas comunidades, pelas doações que nós recebemos que nos ajudam a pagar as contas? Como que nós vemos as pessoas que chegam nas nossas casas? Será que aquela pessoa que toca a campainha, a gente pensa: ixi, chegou mais um problema, alguém que eu tenho que rezar e ouvir? Ou eu agradeço a Deus porque aquela pessoa também é providência, porque aquela pessoa bateu na nossa porta porque ela precisa de ajuda, e nós podemos dar uma resposta, porque foi para isso que Deus nos chamou. Olha quem está do seu lado, vê se é uma cara bonita ou uma cara feia. Mais ou menos, né? Diga para esse irmão, para essa irmã: Deus nos convida a um testemunho de radicalidade. Deus nos convida a um testemunho de desapego, para que livres nós possamos sair em missão. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.